No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje foi o dia que ele partiria. Um homem que nasceu na pequena vila de Lagoa Dourada, em uma região encantadora e sertaneja do estado de Goiás. Nasceu em 1950, com o nome de Pedro Gomes. Filho de um humilde trabalhador rural e mãe exuberante de amor. Cresceu amistoso e carinhoso. Naquele quintal cercado de frutíferas árvores e lemosas flores. Aos 14 anos, Pedro descobriu seu grande sonho: ser um médico que atendesse às necessidades dos mais pobres. Um fardouro idealista, mas que se transformou em realidade. Cursou medicina na capital do estado, Goiânia. E, após muitos anos de esforço e dedicação, abriu seu próprio posto de saúde na vila de Pedra Branca. A vida não ficou sempre rosa para Pedro Gomes. Mas ele sabia que as dificuldades eram parte da sua jornada. Perdeu a esposa doente de câncer. E a lágrima não se secou dos seus olhos. Por muito tempo, enquanto cuidava de suas filhas. Mas o seu amor e resiliência o sustentaram. E continuou a servir a comunidade com carinho e paixão. Além do trabalho em seu posto de saúde, Pedro dedicou parte de sua vida à pesquisa médica, participando de projetos que buscavam novas soluções para problemas complexos. Seus estudos sobre o tratamento da diabetes e do câncer ganharam destaque no país e em todo o mundo. E ele recebeu diversas homenagens pela sua dedicação à ciência. Ele foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, a Medalha da Inconfidência e o Prêmio Machado de Assis, entre outras inúmeras distinções por seu trabalho na medicina. Mas o que mais valia para Pedro Gomes era ver os seus pacientes se curar e ouvir suas vidas melhorarem. No último ano de sua vida, Pedro sentiu-se cansado e a saúde começou a se esquecer. Aos 81 anos, ele decidiu encerrar seu posto de saúde. Mas prometeu voltar quando pudesse, mais forte e com mais conhecimento. Mas o destino tinha outros planos para Pedro Gomes. Ao lado do rádio de pilha, naquela tarde de ontem, ele sentiu-se cedo e fraco. E, após muitas tentativas de resistência, deixou o mundo aos 85 anos, em paz e sem dor. E hoje, em sua casa, sente-se uma tristeza inesquecível, mas também um respeito profundo. A vida de Pedro Gomes foi marcada por amor, solidão, trabalho incansável e dedicação aos outros. Ele deixou uma marca indelével em cada aluno, paciente e colega. E será lembrado como o médico que quis mudar o mundo. Ao final, ele é recordado com um gesto simbólico. As mãos suaves de Pedro, que caíram sobre as costas dos seus pacientes. Um abraço de pai para filho, naquele momento difícil. A chave do seu consultório, que ele abriu com carinho todos os dias. E a neblina da manhã, que abria o telhado da sua casa. Enquanto ele beija suas flores e começa outro dia de vida. Elza Ferreira, nascida em um pequeno povoado chamado Vila Nova América, no interior do estado de Minas Gerais, faleceu ontem aos 85 anos. Foi uma mulher que viveu com coragem, dedicação e amor por toda a sua vida. Elza nasceu na casa da avó, em meio às risadas de suas mães e irmãs. A vida na Vila Nova América era simples, mas cheia de amor e alegria. A família reunida era um espetáculo, com música, dança e conversas longas. Aos 7 anos, Elza perdeu sua mãe em um acidente de carro. Desde então, suas tias assumiram o papel materno, mantendo a casa cheia de amor e educação. Aos 12 anos, perdeu a visão em um acidente com um pau de lena.
Esta tragédia não a paralisou. Ela continuou estudando por meio do tocotouco, acompanhada pelas tias que lia para ela. Aos 20 anos, Elsa se mudou para Belo Horizonte com o sonho de ser professora. Ela trabalhou incansavelmente para concluir seu curso, e em 1965 graduou-se em pedagogia. Iniciou sua carreira lecionando na escola pública da Vila do Rosário. Ela era amada pelos alunos, que apreciavam a forma como ensinava com coração e dedicação. Em 1970, casou-se com seu grande amor, João Ferreira. Eles compartilharam 43 anos de vida juntos, até a morte de João em 2013 em um acidente de ônibus. Após o falecimento de seu marido, Elsa continuou dedicando-se à educação e às suas plantinhas de orquídeas que amava tanto. Elsa foi professora por mais de 50 anos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela também foi reconhecida como professora emérita em 2015, por sua longa e valiosa carreira ensinando crianças da região. Elsa gostava de escrever poemas e levar os livros para a biblioteca municipal. Ao visitar o local, as crianças _start assistentes _start assistam ao vê-la entrar com um grande pacote de livros, sempre sorriam e aguardavam ansiosamente por ela. No final das tardes, Elsa amava sentar-se na varanda de sua casa, tocando suas sanfonas e ouvindo a música do vento passar pelos pinheiros. Seus vizinhos _start assistam sempre se juntavam a ela, compartilhando histórias e anedotas. A casa de Elsa sempre estava cheia de odores agradáveis. Café na manhã, ervas secas embaixo das toalhas de croquet na mesa e goiabada na gaveta do cozinheiro. Nos fins de semana, Elsa dedicava-se a seu cultivo de orquídeas e à preparação de doces caseiros. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional, comentando suas contribuições para a educação e cultura local. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como um exemplo de dedicação e amor por sua comunidade. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem em 2018, destacando a história de sua vida e os muitos impactos que ela teve na vida de tantas pessoas. No dia do seu enterro, a rua principal da Vila Nova América estava lotada de pessoas que se reuniram para dizer adeus à mulher que foi uma luz para toda a comunidade. A escola onde Elsa lecionou também esteve representada, com seus alunos e colegas mantendo-se unidos em seu momento de tristeza. Elsa Ferreira será lembrada como uma mulher incansável e dedicada que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Seu legado vive nas plantinhas de orquídeas, no aroma de goiabada e nas histórias contadas por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Ela deixou um legado de amor, dedicação e coragem, que será sempre um exemplo para quem a conhece. Alexandre Nero, uma espécie de lenda vivente no panorama artístico brasileiro, é mais do que apenas um ator, cantor e compositor. Ele é uma fórmula química única, inexplodida, em constante busca pela essência da humanidade. Crescendo nas ruas de São Paulo, a vida era um canto, uma dança, uma história em construção. As paredes do bairro pareciam respirar o sonho de milhares de garotos como ele, que sonhavam além dos arranha-céus e das fábricas. Alexandre era um destes garotos, um sonhador encantado pelo teatro, pela música e pelo cinema. Aos olhos do mundo, é claro que ele é um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Mas para quem o conhece de perto, Alexandre é muito mais do que isso. É aquele olhar fascinado em cada interpretação, aquela mão que toca os acordes da vida com tanta sinceridade e amor. Ele é a essência de uma voz, um coração batendo no meio do caos, ressuscitando sonhos esquecidos, cantando o amor e a tristeza, a esperança e o medo. Seus olhos são o mar da sua alma, fogo que arde em um canto do coração. Eles contam histórias que se assemelham às de Mário de Andrade, Hilda Hilst e Manuel Bandeira, poetas que escrevem o Brasil através das letras e dos gestos de Alexandre Nero. Seus olhos são os de um menino que sempre sonhou em ser mais do que apenas um ator, cantor e compositor. São os olhos de um artista que quer compartilhar as coisas mais profundas da vida com o mundo, sem medo de se abrir para o sofrimento e a alegria, para o amor e a tristeza, para o que é bom e ruim em cada um de nós. Ele desempenha papéis intensos em novelas de grande audiência, como se fosse uma espécie de exorcismo de suas próprias sombras.
Cada personagem é mais do que apenas um papel para ele. É a vida em si, a complexidade humana em sua totalidade, a dor e a luz ao mesmo tempo. E ele vive essa vida com tanta paixão, tanta sinceridade, que é impossível não ficar encantado com suas interpretações. Ele também canta, compõe música, como se estivesse cantando para o coração do mundo, pedindo por paz e amor, pela união entre as coisas que mais dividem-nos. Seu talento multifacetado é como um rio fluindo, sem parar, sem medo de enfrentar as correntes fortes da vida. Ele se derrama em cada nota cantada, em cada palavra falada, e fica preso na memória do ouvinte, como uma marca indelével no tempo. Mas o que realmente nos leva a Alexandre Nero é sua capacidade de transmitir emoções complexas em cada interpretação. Eles são as mesmas emoções que vivenciamos todos os dias, aquelas coisas tão simples e tão difíceis de expressar, como amor, tristeza, esperança e medo. Ele nos leva ao coração do Brasil, aquela terra de contrastes e riquezas, onde a vida é uma dança e um canto simultâneos. E assim, Alexandre Nero se transformou em um símbolo da força e da resistência brasileira, da coragem de seguir adiante em face do medo e do sofrimento. Ele nos leva ao coração do Brasil, ao seu povo, à sua história. E por isso, ele é um verdadeiro ícone da arte brasileira contemporânea. É uma lenda viva, um sonho encantado que nunca parece acabar. Em Curitiba, onde o sol corta as ruas e as flores do Parque Barigui sorriam em coral, surgiu uma alma inconfundível. Alexandre Nero nasceu num berço simples e cheio de sonhos, entronizado no coração do sul brasileiro. A sua infância foi uma sinfonia de cores, sons e aromas que marcaram para sempre a sua essência. Em seus olhos, o céu da infantilidade parecia mais vivo, e as tardes de brincadeiras na rua eram como poema, onde a liberdade reinava. Os divertidos jogos de rua, as festas escolares com bumba-meus e o carnaval de ruas marcavam o ritmo da vida do menino. Nas noites de serenata familiar, em ocasiões que uniam a família, Alexandre revelava sua verdadeira vocação. Era naqueles momentos que seu coração cantava mais alto e a sua voz se transformava em um ágil violão ou numa melodia encantadora. A música, aliás, era o filo nasal da sua família, uma herança feita de harmonia e união. No entorno do futebol e da paixão por Avaí, a vida na casa de Alexandre tinha um ritmo próprio. Eram momentos onde a criança surgiu e floresceu, com os pés firmes no chão da sua terra natal. E como os campos verdes de arena do engenheiro Araripe pareciam um paraíso, também seu coração foi iluminado pelo amor à música. Com a força e a sensibilidade que deslizavam das páginas da vida cotidiana em Curitiba, Alexandre Nero emergiu como uma lente que concentrava o melhor de si mesmo para refletir nos olhos dos outros. Sua personalidade carismática, sua facilidade de se expressar e a sua inata sensibilidade artística levarão-no a ser reconhecido como um talento incontestável. E assim nasceu em Curitiba o Canto do Destino de Alexandre Nero, um homem que transformou seus sonhos e paixões num legado musical que abraça todo o Brasil. A música foi a sua linguagem, a sua voz, a sua alma em constante movimento, sempre vibrando a ritmo da vida, na terra onde nasceu. Na juventude de Alexandre Nero, o Brasil era um cenário pincelado por sonhos e promessas, onde a arte flutuava como uma luz que desafiava as trevas do caos. Em meio às ruas enfeitadas com samba e futebol, ele buscava aprofundar sua formação artística, como uma borboleta que se esforça para escapular da pupila, em direção ao céu azul de seu talento. As oficinas de teatro, os cursos de música e as apresentações amadoras foram a sua aliança, um caminho pavimentado por lágrimas e risadas, pela paixão e desesperação, por sonhos e realidades. Eram momentos em que o tempo parecia suspenso, quando o silêncio era a palavra e a música, voz. A vida, porém, não sempre segue um roteiro marcado. Alexandre enfrentou dificuldades financeiras e a falta de apoio institucional que, em outras épocas, teria potenciado seu talento. Mas ele, como uma planta que nasce no meio das pedras, resistiu, cresceu e floresceu, nutrido pelo sol da determinação. O apoio veio de professores e amigos que acreditavam em seu potencial, que viam além do panorama limitado e se ofereciam como iluminadores do caminho. Eles foram seus guias, seus benfeitores e, muitas vezes, seus pais. As primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram fundamentais para a construção de sua identidade artística.
Lá, ele aprendeu que a arte é um mistério, uma espécie de danada que só floresce no meio do esquecimento. Ele aprendeu que a vida não é uma composição simples, mas uma sinfonia complexa, em que cada nota e acorde tem o seu lugar, o seu tempo. E assim, Alexandre seguiu em frente, impulsionado pela força da criatividade e pela essência da inspiração. Ele soube que a vida é uma apresentação contínua, onde cada ato tem sua importância, cada personagem sua função. E hoje, quando ele subiu ao palco do destino, deslumbrando os olhos com o brilho de sua arte, foi como um sonho vivendo, uma promessa cumprida. E a luz da sua obra iluminou o Brasil, mostrando que, no meio das dificuldades e das dúvidas, a arte é a nossa salvação, nosso redentor, nossa esperança. Aquele olhar vigiador, esse sorriso ardente, essa voz que se apaixona ao cantar, tudo é Alexandre Nero. Ele nasceu para interpretar a vida em suas múltiplas facetas, como se o universo tivesse feito uma oferenda àqueles olhos de onça, um presente especial para ele, que sempre conhecia-se mais profundo do que os outros, mais marcado pela paixão e pelo fogo da criatividade. Na Cidade do Sol, em São Paulo, nasceu esse homem que se tornaria um mito, uma lenda no mundo das artes. A força daquele município, a sua vida intensa e movimentada, transformou-se numa escola de vida para ele. Cresceu sob o som dos sambas e dos gritos do futebol, absorvendo tudo isso como uma espécie de elixir criador. Aos olhos de Alexandre, a vida é um palco infinito onde as artes se fundem em harmonia. A atuação, o canto, a dança, tudo se mistura no seu coração como cores em uma pintura de vermelho outonal. É assim que ele vive, deslumbrado pela beleza da existência e pela possibilidade de expressar-se através do teatro, da música e do amor. Quando subiu ao cenário das novelas Império e Salve Jorge, Alexandre já vinha preparado por anos de dedicação e trabalho incessante. E a crítica ficou fascinada com sua habilidade em desenhar a personagens complexas, que se entrecruzam numa trama da vida real. Era como se ele tivesse sido esculpido para esses papéis, como se a natureza tivesse planejado tudo há muito tempo. Mas Alexandre não se apegou apenas à atuação. Ele também cantava, compunha música e sonhava com uma carreira musical onde sua voz poderia tocar o coração das pessoas. E então nasceram os álbuns, obras-primas que misturam poesia, ritmo e um jeito tão particular de ver a vida. Assim, Alexandre Nero se consagrou como um dos mais completos artistas da sua geração, reconhecido em diferentes áreas da cultura brasileira. E mesmo que o tempo passe e os olhos do mundo mudem, ele permanecerá como uma luz que iluminou a vida de tantas pessoas, com seu talento imenso e sua paixão eterna por expressar o amor que é viver. Alexandre Nero deixa, entre o esplendor da vida e a eternidade do olhar, uma marca indeliável na história brasileira. Seu nome vibra como um ritmo que se intercala com o pulso do país, numa harmonia que só o Brasil sabe fazer. Criou-se em sua voz uma música inconfundível, em seu rosto, uma face inesquecível, como a da terra que ele representou. Ele nasceu no coração do país, num lugar onde o sol se enforca no céu e os rios cantam a sua própria canção. Criança dos campos, ele absorveu a beleza e a dor desse mundo que ele posteriormente retrataria em seus trabalhos. Era um menino com olhos grandes e cheios de sonhos, olhares que acendiam o horizonte, como se fossem fósforos lançados ao vento. Em suas telas, a vida brasileira ganhou cor e vida, transformou-se em um espetáculo vibrante, emoção e drama. Ele deu voz àqueles que não tinham, retratou a realidade da sua terra com fúria e carinho, sem medo de enfrentar as sombras mais profundas do seu país. E foi assim que ele se transformou em um símbolo da coragem e dedicação à arte. A presença de Alexandre Nero no palco era uma experiência única, uma jornada através do tempo, pela história do Brasil, onde o público vivia em cada movimento, em cada tom de voz. Seu talento era tão contagiante que, apenas assistindo, os espectadores se tornavam artistas,